Olá, muito boa tarde para você. 12h51. A transposição das águas do Rio Paraíba do Sul ganhou hoje mais um capítulo. Acontece na Câmara de São José dos Campos uma apresentação de um relatório que pede o monitoramento do rio. A gente vai até a cidade onde está a repórter Janaína Rodrigues. Janaína, o que ficou decidido, o que foi discutido hoje nessa audiência pública? Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos que assistem o Band Cidade. A audiência ainda não terminou aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos. Estão presentes representantes de várias cidades da região e também de municípios do Rio de Janeiro e Minas Gerais, por onde passa o Rio Paraíba do Sul. Essa discussão começou após a crise do abastecimento do sistema Cantareira, que abastece ali a Grande São Paulo. O governo do estado usa o Rio Paraíba do Sul como uma alternativa para não faltar água ali na região, mas gera muitas discussões, principalmente o problema com relação aos danos ambientais que isso poderia causar para as cidades, aí para toda essa região por onde passa o Rio Paraíba do Sul. Uma alternativa proposta pelo governo do estado é fazer a transposição de águas de represas do Jaguari e Atibainha, que seria uma alternativa mais a curto prazo para resolver esse problema. Eu conversei agora há pouco na audiência pública com o André Luiz Marques, ele é diretor da agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Ele falou sobre os estudos que foram feitos pelo governo do estado. Vamos acompanhar. O governo do estado de São Paulo elaborou um estudo desde 2008, um estudo que foi apresentado ano passado em algumas audiências públicas, elaborado por uma empresa contratada, onde ele fez vários cenários de consumo, um cenário tendencial, um crescimento intensificado e um cenário de controle de gestão e demanda, onde isso aponta uma necessidade de um grande crescimento em relação à vazão para São Paulo, para essa região de macrometrópole. E nessas várias opções, o arranjo ele definiu o seguinte, que o 1 seria o mais interessante para todos. E o arranjo 1, que a gente chama, ele não envolve a bacia do Paraíba. Então, na peça de planejamento que São Paulo fez, não envolve o Rio Paraíba. Certo? Esse é um ponto principal. E outro ponto muito importante é que a gente quer realmente que esse plano seja discutido com os comitês de bacias. A Avenida Manuel César Ribeiro de Pindamonhangaba vai ser duplicada, só que a obra também pode representar a retirada de 40 ipês plantados nas calçadas da via. O caso gerou protesto entre os moradores. O protesto simbólico chama a atenção. Fitas vermelhas fixadas nos troncos e cartazes foram colocados para alertar sobre o corte de ipês na Avenida Manuel César Ribeiro, importante via da zona leste de Pindamonhangaba. O local já tinha até sido limpo para o corte das árvores, mas a situação mobilizou moradores da região e, por enquanto, as espécies estão salvas. Essas fotos mostram como as árvores ficam na época de florada, paisagem que o seu Paulo não quer que acabe. Essas árvores foram plantadas há 50 anos pelo meu pai, né? E a gente espera que esse legado seja preservado, né? Afinal de contas, são árvores nobres, não são árvores comuns. Ao longo da rodovia, existiam muitas árvores de pequeno valor, né? Que não tem problema. Como se diz, eu entendo que não é possível fazer omelete sem quebrar ovos, né? Mas podemos quebrar outros ovos, né? Se existem ovos de granja, por que nós vamos quebrar ovos de aves raras? As obras para a duplicação da via estão sendo feitas pelo governo estadual. Começaram em março e devem ser concluídas no final do ano. O custo é de 24 milhões de reais. No projeto estão previstos mais de 5 quilômetros de prolongamento, com implantação de ciclovia, acostamento e trevos. Os moradores sabem que as mudanças são necessárias, mas esperam que as autoridades encontrem uma saída para preservar os ipês. Os moradores entraram em contato com a promotora de meio ambiente aqui de Pindamonhangaba, Luciana Marcondes. Ela analisou os documentos emitidos pela CETESB, que estão todos regularizados. Agora o DR, o Departamento de Estradas e Rodagem, deve analisar se existe a possibilidade de um outro traçado para a duplicação da pista. Nós escrevemos ao governador explicando a situação e ele nos respondeu que encaminhou ao superintendente do DR o nosso pleito. Então, eles vão fazer uma análise da viabilidade do nosso pleito. Quem passa pelo local todos os dias também espera que as árvores não sejam derrubadas. Eu sou morador de Pinda há 25 anos e eu passo por esse lugar
todos os dias para ir trabalhar, e eu acho que isso é um patrimônio que jamais pode ser destruído ou tirado. Existe uma série de alternativas que podem ser feitas para prevenir, para preservar e não tirar, né? Elas têm que continuar, não é que eu queira, elas têm que continuar, porque o traçado pode ser mudado, pode ser diferente. Isso é uma coisa, me desculpem, mas isso é incompetência. Aqui é o local que a gente passa, costuma passar, é sombra pra gente. E são árvores, você pode ver que são antigas, né? Eu sou contra retirar as árvores. É como está dizendo aquele papel ali, as árvores não falam. Então a gente fala pelas árvores. Segundo especialistas, se cortar do IP, ele não pode ser replantado. Funcionários da Fundação Casa interditaram na manhã de hoje a rodovia dos Tamoios. O protesto por melhores condições de trabalho aconteceu no quilômetro 12 e gerou 5 quilômetros de lentidão sentido litoral. Os manifestantes atearam fogo em pneus para impedir o tráfego. O protesto durou 20 minutos e não houve confronto. Os agentes penitenciários deram início na madrugada desta quinta-feira a um protesto por reajuste nos salários e nos tickets alimentação e refeição, além de melhorias no plano de carreira. Na região dos 1.200 funcionários, 400 aderiram à paralisação. Segundo a Fundação Casa, está agendada para a próxima segunda-feira uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. A greve não altera o expediente nas 5 unidades do Vale. O motorista de um caminhão bateu na mureta central da pista expressa da Via Dutra, em São José dos Campos, sentido São Paulo. Isso aconteceu no quilômetro 134, hoje pela manhã. Outros 2 caminhões colidiram com o primeiro veículo, que causou lentidão de 9 quilômetros na via. O tráfego flui pela faixa da direita, mas neste momento o trânsito já segue normal, pelo menos nesse trecho. Só que somando tudo, a curiosidade dos motoristas na pista contrária e também na pista do acidente, o congestionamento chegou a 11 quilômetros. Neste momento, o motorista deve estar atento ao trecho de Silveiras, porque também um acidente envolvendo uma carreta atrapalha bastante o trânsito. A gente vai para um rápido intervalo. Ainda nesta edição, vamos falar da situação da dengue em Taubaté. Já são mais de 1.000 casos. Em Guaratinguetá, a polícia prendeu um homem com mais de 300 pedras de crack. E tem ainda o alarme falso de uma bomba em São José dos Campos. 12h59.